No meu ponto de vista, uma das grandes criações da humanidade foi a teoria do eletromagnetismo. Tá? Passadas décadas, ela se aplica dentro da mecânica quântica, dentro da teoria da relatividade, ou seja, dentro da partícula, dentro do universo inteiro, ela se aplica tal como foi feita. 4 equações descrevem tudo. A compatibilidade eletromagnética é a tradução da teoria do eletromagnetismo para que pessoas mortais, como eu, como você, possam usar no dia a dia para resolver problemas de interferências em nossas instalações eletroeletrônicas. E isso acontece porque cada vez mais temos mais circuitos operando com menor nível de potência, com maior frequência e colocados para operar um próximo dos outros. Então, nessa apresentação, eu vou falar sobre uma nova concepção para o sistema de aterramento. E o que isso tem a ver, o sistema de aterramento, com a compatibilidade eletromagnética? Para já, como ponto de partida, é intuitivo que sim, porque é no sistema de aterramento que vão se juntar energia, raios e sinais. Então é lá que os problemas vão acontecer. E é lá que eles têm que ser resolvidos. Mas acontece que quando nós falamos do sistema de aterramento, e essa é a abertura de um curso que eu apresento, numa abertura resumida, nós partimos da ideia que nós sabemos o que é o aterramento, até a hora que a gente tem que interligar os diferentes terras de uma instalação. O terra lógico, o terra da blindagem, o terra de proteção, terra C, DC, e aí a gente descobre que a gente não sabe até hoje o que é o aterramento. Há uns 30 anos atrás, um livro, a primeira frase que vinha era essa, que o aterramento é a parte mais sofisticada e desconhecida da eletrônica, da eletroeletrônica. Quando eu li aquilo, eu falei, esse cara está brincando. E passado mais quase 40 anos, nós continuamos sem saber o que é o aterramento. Então, vamos voltar ao princípio para a gente poder saber onde que a gente está querendo ir. Quando eu olho a instalação de um sistema eletroeletrônico, o que eu tenho são vários equipamentos funcionando, e para funcionar o equipamento recebe energia elétrica, mas nem toda energia elétrica ela é usada só para fazer a operação. Parte dela se perde, por exemplo, como calor. Uma parte dessa energia vai se perder como a emissão de perturbações eletromagnéticas para o espaço, elas são radiadas, ou para os cabos de sinal, cabos de comunicação, são conduzidas por ali. Quando as perturbações, sejam radiadas ou conduzidas, chegam num outro equipamento, elas se misturam com sinais que o outro equipamento está processando e podem, então, causar o problema de interferência eletromagnética. Então, à partida, nós já sabemos que essas perturbações vão estar sempre existindo, ou seja, o ruído está sempre presente. Se vai causar ou não interferência, depende do tratamento que a gente der à instalação eletroeletrônica. Não só dos equipamentos que compõem o nosso sistema, mas também daqueles que estão no ambiente em volta dele, como raios, como perturbações que vêm pela rede elétrica, sinais de radiodifusão, etc. E o que é interessante é que toda essa eletrônica que está povoando o nosso dia, que a gente pensa que é mais para diversão, conforto, ela, no fundo, é para garantir a nossa sobrevivência de 7 bilhões de pessoas no planeta. Sem essa eletrônica, a gente não sobrevive. Metade morre em uma semana. Não digo metade, mas pelo menos um terço. Não tem como produzir e distribuir comida.
Então, nós não podemos deixar os problemas de interferência acontecerem caso a caso. Eles têm que ter um tratamento sistemático. E o que é esse tratamento de um problema de interferência? Para nós darmos uma solução, nós temos que primeiro identificar o que está gerando uma perturbação eletromagnética, quem que está sofrendo a influência dessa perturbação, o receptor, a vítima, e como que essa perturbação gerada numa fonte chegou até o receptor, o meio de acoplamento. Quando nós identificamos esses três elementos, nós podemos trabalhar na fonte, que gere menos perturbação, ou no meio de acoplamento, para que a perturbação gerada não chegue ao receptor, ou no receptor, para que ele seja mais imune. E a compatibilidade eletromagnética é esse equilíbrio. É quando nós temos o equipamento que está apto para funcionar no seu ambiente eletromagnético, sem produzir interferências para outros e sem ser interferido pelos outros. Então, o que foi feito? Se mediu, para cada tipo de perturbação, qual era o ambiente eletromagnético típico. Por exemplo, num ambiente residencial. Então, qual era, por exemplo, campos eletromagnéticos? Em dia de jogo do Flamengo, em dia de eleições, em dia de finados, se juntou aquilo durante um bom tempo e falou, olha, o nível que a gente tem típico para essa perturbação no ambiente residencial, vamos dizer, é esse daqui. E aí entra a ordenação, que é a certificação, no caso aí representado, ilustrado no caso da União Europeia, com a marcação CE, que é para você colocar um equipamento no mercado, ou seja, para ele ser operado, ele não pode gerar mais perturbação do que aquele nível que já existe médio no ambiente. Ou seja, quando eu ligar o equipamento, eu não vou perturbar o ambiente. E, por outro lado, ele tem que aguentar mais ruído do que aquele ruído que está ali médio, que eu tenho a garantia que eu liguei ele não vai ser interferido pelo ruído que está no ambiente. Então, quando nós olhamos a instalação de um sistema eletrônico, eletroeletrônico, os diversos componentes, os vários equipamentos, eles já têm uma garantia de que eles não constituem uma fonte de ruído para causar interferência, nem vão ser vítimas para sofrer interferência. E nós ajustamos determinadas necessidades pelo ambiente de fora, o sistema de radiodifusão, trabalhando no meio de acoplamento, como que o ruído de um pode chegar no outro. E o que é esse meio de acoplamento? Essencialmente, é o acoplamento por impedância comum de aterramento e o acoplamento de campos elétricos e magnéticos. E para evitar esse acoplamento é que são desenvolvidas as técnicas de compatibilidade eletromagnética, como separação, orientação, filtragem, balanceamento, blindagem, etc. Técnicas essas que estão apoiadas no aterramento. Ou seja, a blindagem de um cabo depende como que a blindagem está aterrada. Se estiver aterrada de uma maneira errada, ela não serve para nada. Então, nós voltamos agora ao nosso aterramento, que nós tínhamos começado. Então, fica claro que a alma que está por trás da ligação entre os vários terras, que vai compor o nosso sistema de aterramento, é a compatibilidade eletromagnética. Em outras palavras, quando nós olhamos instalações eletroeletrônicas, nós não podemos mexer no equipamento, ninguém é doido de abrir um equipamento, seja ele qual for, para melhorar o varistor, para dar mais proteção. Nós trabalhamos com meio de acoplamento, onde a base dele vai ser o aterramento. E no caso do Brasil, essa situação é catastrófica porque os equipamentos não seguem uma certificação. Então, você instala uma luminária cujo teor de harmônicos é uma incógnita. Então, o instalador brasileiro tem que fazer mágica, e a mágica que ele vai poder fazer é com o sistema de aterramento,
onde nós temos um lado de segurança que vai cuidar da segurança. 5410, 5419, elas vão olhar o lado da segurança, que é primordial. Sem ela também não temos mais nada. A parte do controle de interferência é quem está cuidando da instalação, que tem que apresentar a sua arte para evitar o acoplamento de perturbações eletromagnéticas e evitar que perturbações acopladas possam causar interferência. Então, quando eu apresentei no começo uma nova concepção para o sistema de aterramento, é que nós temos agora que olhar o sistema de aterramento não como um regime de neutro para o sistema de energia, mas ele tem que abordar a proteção contra raios e também a proteção da cablagem, a transmissão dos sinais que vão percorrer as instalações como um todo. E essa é a grande dificuldade que nós temos, porque até hoje ninguém sabe o que é o sistema de aterramento. É como você perguntar para uma pessoa, escuta, como é que está a sua saúde sexual? E ela responde, cortei o cabelo ontem. Você fala, pô. Tá? E eu falo, dentro de uma instalação, como é que está o sistema de aterramento? 3 homens. Pô, e para mim, não serve de nada. Em termos de compatibilidade eletromagnética, ser 3, 2, isso daí pouco importa, não tem absolutamente nada a ver com isso. O que interessa é o que está em volta, como que ele é tratado. Por exemplo, vamos pegar uma instalação onde eu tenho um computador sofisticado no 4º andar, que está se comunicando com outro sofisticado lá no térreo através de um cabo coaxial. Perfeito. Ambos equipamentos recebem alimentação de um mesmo circuito que vem do quadro geral. Só que no 4º andar, um ponto do fio terra não está no mesmo potencial lá do térreo, porque 2 pontos jamais vão estar no mesmo potencial. Em descer vai lá, mas saiu dali, já começa a ter uma diferença. E o que acontece no 4º andar? A blindagem do cabo coaxial está ligada ao gabinete, que está ligado no ponto terra. Lá no térreo, a blindagem do cabo coaxial está ligada no gabinete, que está ligado no fio terra, e temos uma diferença de potencial que faz a circulação de corrente pelo cabo de blindagem, pela blindagem do cabo coaxial, que é um dos condutores de sinal. E aí pode haver interferência. Então, quando a gente olha uma instalação, o que a gente tem que olhar é se eu estou com um equipamento sofisticado, sensível, uma Gisele Bündchen, no caso masculino, ou um Rodrigo Santoro, no caso feminino, nós temos que ter a instalação de acordo com quem nós estamos trabalhando. Você não vai pegar a Gisele Bündchen, ela aceitou o convite, é porque ela é um símbolo, eu acho, talvez mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Mas você levar ela para jantar e você leva ela no Cais do Porto para comer um angu do Gomes. Tá? Ela não vai operar conforme você deseja. Não tem, é impossível.